transtorno desafiador de oposição ou TDO. Um diagnóstico relativamente novo e que tem sido cada vez mais percebido em consultório. Mas como diferenciar o que é uma criança com este transtorno de outra que simplesmente não obedece? Difícil, né, Mari? Olha, com certeza, viu, Roberta? Os pais tentam educar, mas a criança não aceita ordens nem broncas, não obedece. Impossível usar a palavra não. Estão com a gente para participar deste papo o psicólogo Tiago Tamborini e também a Leandra Pereira, que está passando por isso na casa dela. Ela tem 2 filhos, o Marcos, de 9 anos, e a Maria Clara, de 7. Eles estão aqui, estão bem comportados. Mas algum deles tem esse diagnóstico? O Marcos. Como é que você chegou até essa conclusão? Eu percebi desde pequeno que tinha alguma coisa diferente, desde que praticamente que nasceu. Mas a partir do momento que eu tive a Maria Clara, eu percebi qual é a diferença de uma criança que é aquela criança hiperativa, que falam que não para, mas daquela criança que realmente não obedece, que te desafia a todo momento. Tiago, então explica pra gente, até para os pais, né? Como diferenciar essa criança que não obedece, que não aceita um não, de uma criança que realmente tem um transtorno? Pois é, muito difícil. Geralmente você precisa de ajuda de um especialista, que pode ser um psicólogo, um neuropsicólogo, até mesmo um neuropediatra. Porque se confunde muito com o comportamento de uma criança mal educada ou uma criança com dificuldades com os limites. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o profissional que procura, porque nem sempre o psicólogo é especialista nessa área e pode até tratar como alguma coisa muito dentro do senso comum, né? Uma criança que a família não põe limite ou que a escola não sabe também trazer estratégias, e esse é o problema dela. A Leandra até passou por isso, assim, de procurar especialistas e, de uma certa maneira, acabam até culpando a mãe, do tipo, você que não está sabendo impor limite. Como é que foi esse caminho até ter um diagnóstico do seu filho? Isso. Desde o começo eu percebi que ele era muito inteligente, ele ia além das outras crianças. Só que a partir dos 4 anos ele começou a dar problemas com essa obediência, né? De não aceitar o não aceitava regras. E aí eu procurei especialistas. Só que eu fiquei por 4 anos procurando especialista e justamente isso como ele falou. Era sempre, o problema é da mãe, a mãe que não impõe limites, a criança não tem nada, e foi justamente isso como ele disse. E quando foi que, de fato, alguém falou Faz pra um você? ano que eu procurei uma outra profissional, eu lendo, procurando, sempre interagindo com outras mães. Falei, não, preciso procurar uma outra profissional que realmente entenda. Então, hoje ele passa por quais especialistas? Ele passa pela neuropsicóloga, que ela é uma psicóloga, onde ele faz a terapia cognitiva comportamental, e passa com um neuropediatra, que é um médico que associa também as medicações e os exames necessários a serem feitos. Tiago, quando fechado esse diagnóstico, aí o tratamento é totalmente diferente de uma questão comportamental, né? Aí ele vai coincidir, né? Então, estão questões aí, porque a gente tem que pensar o seguinte, olha a dificuldade, né? Esse transtorno, ele não tira a responsabilidade da família diante da necessidade dos limites, das regras. Como qualquer criança. Como qualquer criança. Certo. Então, imagine que ela vai ter o que é da responsabilidade de qualquer criança, e aí tem o fator que vai além, que daí entra medicação, um outro tipo de compreensão, outro tipo de estratégia, que aí por isso a importância de um psicólogo acompanhando, porque ninguém melhor do que ele, junto com a família, para entender a dinâmica daquela criança naquela família. Não tem uma regra que você possa fazer uma cartilha que sirva para todos. Agora, eu fiquei curiosa, você falou que a escola tem culpa nisso também? Tem o papel dela também? Tem o papel dela, tem a responsabilidade dela. A escola tem a responsabilidade dela, uma vez que muitas vezes a própria escola deixa de notar o quanto passou só de uma questão comportamental ou de uma família que não põe limites. E muitas vezes faz sofrer essa família, porque o senso comum da primeira regra é a mãe que não põe limite, a família que não sabe, síndrome do imperador, esse menino é um rei em casa, esse menino não tem limite. Mas essa escola precisa ter um olhar mais cuidadoso, muitas vezes, para o quanto antes poder orientar essa família a buscar, buscar o psicólogo certo. Eu costumo dizer, e aí é a minha área, eu posso falar com conhecimento de causa, porque a gente não pode tratar a psicologia de forma tão abrangente como se trata muitas vezes. Se você tem um problema gástrico, você vai no médico gástrico. Se você tem um problema ortopédico, você vai no ortopedista. A psicologia não é diferente, né? Então, se você tem uma questão X, procure um psicólogo especializado nessa questão.
Então, depois do intervalo, a Leandra conta como tem sido o tratamento do Marcos. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é transtorno desafiador de oposição. Leandra, esse comportamento do seu filho é mais em casa ou é em qualquer ambiente, na escola, na casa dos amigos e até acaba afetando ele socialmente? Acaba afetando socialmente, porque assim, as crianças não entendem que ele quer sempre digitar regras e é em todo lugar onde ele vai, ele quer colocar o que ele quer. E acaba afetando socialmente, porque as crianças se afastam. Agora, com a idade dele, que ele está com 9 anos, se torna maior. Porque não é como pequeno, que a gente acaba interagindo. Entendi. Agora, eles já fazem o grupinho deles, eles já têm a amizade social deles, né? Então, acaba interferindo muito mais. Como que tem sido o tratamento e o resultado desse tratamento? Então, o tratamento é feito com um neuropediatra, é feito com medicações, tá? Com medicações controladas. E foram feitos exames. Físico foi descartado em todos os exames. É mais uma análise clínica que é feita pelo médico neuropediatra. E ele faz uma terapia, que é a terapia cognitiva comportamental, com uma psicóloga. Tiago, esse transtorno, ele é relativamente novo, porque a gente não ouvia falar, né? E estão aumentando os números de diagnósticos ou estão aumentando os casos? Eu diria o seguinte, a partir do momento que começamos a notar famílias com mais dificuldade de pôr limite em seus filhos e a notar mais crianças com dificuldades de lidar, portanto, com regras e limites, o olhar sobre as crianças que tinham essa dificuldade ficou maior, né? Então, o que antes era tratado como uma criança mal educada, mal criada, passa, então, agora a ter um olhar mais cuidadoso e se encontra, então, a possibilidade desse diagnóstico, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar um cuidado danado, porque a grande esmagadora maioria não terá o diagnóstico, né? Ou seja, existem provavelmente agora muitas crianças, né? Muitas famílias que têm crianças com esse diagnóstico que provavelmente não têm o transtorno. A criança é só desobediente. Ela é só desobediente, ela é só uma criança difícil, ela é só uma criança que é mais imperativa. Né? Então, o que determina esse limite do que é só uma criança de fato desobediente, sem limites e que daí precisa, né, de uma... Porque às vezes os pais têm que ser diferentes também com um filho do que com outro. E o que determina o que é um transtorno, como no caso dele, que chega a afetar socialmente e tudo mais? O conjunto de fatores é determinante, né? Então você precisa identificar mais de uma situação. Então, por exemplo, uma criança que tem um diagnóstico como esse, ela costuma fazer aquele comportamento em todas as situações que ela estabelece. Então, por exemplo, não é só em casa com a mãe, é com o professor, é com o amiguinho, e isso mesmo trazendo prejuízos para ela e consequências, ela não muda, ela não se transforma. Agora, você às vezes vê crianças que faz com a mãe e com o pai em casa, mas não faz com o professor. A gente não vê faz muito com o colega. Tem alguma coisa errada aí, ele tem um transtorno só dentro de casa? O que acontece? A gente né? vê muito isso, né? Os pais com medo de frustrar os filhos. A gente fala, é tão importante também, né? A criança passar por uma frustração. Faz parte do aprendizado. Sim. Aí acontece isso que o Tiago falou, né? A criança age de um jeito em casa e age de outro fora de casa. Como é que é com o Marcos? Ele age sempre igual? Sempre igual, sempre igual. Sempre foi assim, pode estar com os amigos, pode estar na escola, ele sempre não aceitou regras. Então, a partir do momento que tem essas regras, ele não... E você, como mãe, teve que aprender a ser uma mãe diferente até? Quer dizer, você precisou adotar outros métodos de educação com ele? Você precisa ser mais rígida com ele do que com a sua filha, por exemplo? Sim, ainda estou aprendendo, né? Porque, assim, é muito difícil. São 24 horas por dia se ele estiver acordado, debatendo, tentando dialogar que ele está certo. E aí todo mundo tem que aprender a lidar com ele, até a irmã, né? Porque senão, no fim, ele acaba
Até a irmã. Mandando na irmã o tempo todo, tempo exigindo todo. que ela faça tudo o que ele quer. Exatamente, é assim mesmo. O grande desafio para a família é, muitas vezes, entender também o que é da ordem do comportamento aprendido por conta do transtorno, porque ele é muito inteligente, né? Sim, De via de sim. regra, essas crianças são muito inteligentes. Então, elas aprendem que elas podem ter um ganho com isso. Então, nem sempre o comportamento que ali ela, naquele momento, vai exercer tem só a ver com o transtorno, aí tem a ver com o aprendizado. Assim, peraí, como eu tenho esse problema, quando minha mãe sabe, será que eu não ganho alguma coisa com isso? E aí pode piorar a situação. Por isso, essa dificuldade que a família tem, e precisa estar muito bem orientada, para saber, pelo menos, na maior parte das vezes, o que é uma coisa e o que é outra. O que a gente tem notado, né, Tiago, até pelos comentários que chegam pelas redes sociais, a gente tem esse contato muito grande com o nosso público, é que os pais têm tido uma dificuldade também em dizer não para os filhos. Qual é a importância do não? Pois é, os pais estão vacilando muito nessa área e o problema eu acho que está numa situação que talvez envolvam 3 eixos principais, né? O primeiro é que os pais estão mais preguiçosos, né? E quando eu falo isso, eu falo sem medo. Preguiça em que sentido? O pai quer hoje que o filho entenda o porquê. O pai quer hoje que o filho aceite o porquê. O pai está muito numa onda de diálogo com o filho e perdeu a mão do que é da ordem da imposição, que precisa existir. Faz parte da vida. A gente não pode criar dentro de casa um contexto muito fantasioso do que é a vida real. Então, a primeira coisa está aí, né? Aquele pai que não põe o não, porque ele acredita que o filho tem que entender o porquê. Por exemplo, tecnologia, né? Ou seja, o filho tem que entender por que ele não pode ficar no celular, portanto, o pai não manda ele parar e tira o celular da mão dele. Ele fica lutando com o filho para o filho entender por que ele não pode. Erro. A segunda situação, eu acho que envolve essa ideia do filho ter que ser feliz e, portanto, eu vou dar a felicidade para ele. Então, desde a década de 80, os pais determinam se querem ou não ter filho, como vão ter filho, que horas vão ter filho, que situações. E quando decidem ter, decidem sobre uma regra. Meu filho vai ser feliz, né? Então, meu filho vai ser feliz e aí eles entendem a felicidade como contrária à raiva, contrária ao medo, contrária à ansiedade. E não é, felicidade não é contrária a tudo isso, né? Felicidade é a convivência com isso. Eu sou feliz quando eu convivo com a raiva, quando eu convivo com medo e assim por diante. E o terceiro, a ideia de que o social não educa mais, ou seja, não tem mais uma coisa que é o para todos. Cada família acha que ela sabe o que é certo. E nessa hora tem muito medo de impor algo. Então, acho que para Leandro o desafio é ainda maior, né? Porque não é só essa questão. De fato, seu filho já foi diagnosticado com um transtorno. Sim. Então, é o desafio opositor dele e o desafio da mãe de lidar com isso. De lidar com tudo isso, sim. Que dica você gostaria de dizer para mães que passam por isso? Que vão atrás, que corram atrás, que não se deixem levar, assim, só por, é a culpa da mãe. Não, não é culpa da mãe. Se você percebeu que tem alguma coisa diferente, procure realmente um especialista. E vai atrás para ajudar o seu filho, porque ele também sofre com isso. E os filhos reclamam quando os pais educam, mas eles gostam, viu? Não é? Sim, sem dúvida, Olha, sem infelizmente dúvida. o nosso tempo acabou. Leandra, muito obrigada pela Obrigada a presença. vocês. Muito obrigada pela presença das crianças. Obrigada. Thiago, muito obrigada pelas orientações importantíssimas aqui. Eu agradeço. Tem rede social para deixar, Thiago? Sim, Instagram, o @Thiago Tamborini, o Thiago é sem H. E o meu livro também, o Como Educar no Século XXI, está nas livrarias, principalmente online. Tá legal, obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez por terem vindo. Hoje, no Momento Papo de Mãe, nós falamos sobre o transtorno desafiador de oposição. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!